E eu toquei uma música um dia para sair da igreja. E a primeira pessoa que veio falar comigo era um pastor. Quando eu estava saindo, ele já veio me encontrar e falou: Cláudio, isso não é música que se toca na igreja. Isso... E aí, quando eu andei mais um pouco, veio uma senhora, uma música, uma professora de música. E ela ia falar comigo assim, o pastor falou: não se preocupe, que eu já falei com ele. E daqui a 5 anos eu podia tocar essa música em qualquer lugar, que ninguém falava mais nada. A resistência tinha acabado. Mas o que eu quero dizer com relação ao casamento? O que eu quero dizer com relação ao casamento é o seguinte: que você precisa estar aberto a ideias novas. Por que Deus fez o casamento? Por que existe a comissão da igreja? Porque na multidão dos conselhos existe a sabedoria. Mas por que quando você pensa diferente de mim, eu tenho que me sentir atacado por você? Por que quando você pensa diferente de mim, eu tenho que pensar que você está querendo dizer que eu sou inferior a você, que você sabe mais do que eu? Então, o que acontece na comissão da igreja? Na comissão da igreja as pessoas estão conversando, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa na igreja aqui acha que deveria se construir uma igreja para 200 membros. Mas um outro acha que deveria ser para 500. E agora os dois começam a discutir e criam um problema na igreja e uma divisão. E eles ficam com raiva um do outro. E quem sabe até querem sair da igreja. Sabe o que eles estão discutindo? Eles não estão discutindo se a igreja deve ter 200 ou 500 membros. Eles estão discutindo quem é importante aqui, sou eu ou você. Se eu concordo com você, você é melhor do que eu. E eu não vou concordar com você porque você não é melhor do que eu. Eu vou provar para você que eu sou bom e você que é o inferior. E meus queridos, se a gente tira o orgulho de lado, e se eu não tenho mais a necessidade de ser importante, e se eu vejo que se eu concordo com você, eu não estou inferior a você, que coisa fácil de conversar. Que reunião da igreja maravilhosa. E que conversa maravilhosa no casamento. Assim que, quando o seu cônjuge discordar de você, eu não penso assim, eu acho diferente. Sabe o que você fala? De repente, pode ser que você tenha razão. Sabe o que eu vou fazer? Eu quero que você me dê um tempo para pensar. Vou pensar sobre o que você está falando e vou ver se de repente, quem sabe você tem razão. Sabe, eu tenho um detalhe. Eu estou falando isso para vocês, isso é verdade mesmo. Eu estou dando uma ideia para vocês. Okay? Sabe que eu tenho 50% de chance de estar errado. Muitas vezes eu erro. E eu gosto muito de aprender. Assim que eu vou considerar o que você está falando. E quando você falar uma coisa, não venha como se fosse já a verdade absoluta. Eu vou falar uma coisa. Acho interessante que tinha um pastor numa igreja, né? Uma igreja que eu fui pastor, ele estava lá, era aposentado. Olha, eu vou falar uma coisa. Né? Quer dizer, já o que ele ia falar realmente era a verdade absoluta. Mas quando você for falar alguma coisa, tenha humildade. Fala assim, olha, eu acho, ou eu penso dessa maneira, quer dizer, esse é o meu pensamento, eu posso estar errado, mas eu penso dessa maneira. Coloca a sua ideia com humildade. Veja bem, quando você for falar com seu cônjuge, existe uma grande chance que ele vai rejeitar o que você fala. Por exemplo, o seu cônjuge quer comprar um carro zero. E você acha que vocês não têm condição de comprar um carro zero. E você vai discordar do seu cônjuge. Você fala assim, olha, eu sei que você está muito interessado em que a gente tenha um carro bom, que não dê problemas. Eu respeito muito a sua ideia. Eu gostaria de dizer para você que eu penso que isso não seria uma coisa boa para a gente.
e você coloca as suas razões. Você pode esperar que ele vai se defender de você. Ele vai se sentir inferiorizado de alguma forma. E ele vai falar para você, não, mas por quê? Sabe o que você faz? Não parte para discussão, não fique nervoso. Você fala, realmente, sabe que você pode ter razão. Eu ainda acho que pode ser assim. E olha, não tente discutir e ganhar a conversa. Deixa a coisa trabalhar na cabeça da outra pessoa. Deixa trabalhar. Porque a pessoa, às vezes, ela pode quebrar as suas defesas. Aí, na hora, ela se sente inferiorizada, se sente colocada para baixo porque você discordou dela. E, às vezes, por mais diplomático que você seja, ainda assim, às vezes, a pessoa se sente para baixo. E você deve compreender. Coloca no lugar da outra pessoa. Tenta entender a pessoa, como ela se sente. E não tente combater ela, porque senão ela vai se colocar mais para baixo. Sabe o que vai acontecer? Se você ferir o orgulho da pessoa, a pessoa não quer mais concordar com você. Às vezes a pior coisa que pode existir é você provar que uma pessoa está errada. Quando você quer provar que uma pessoa está errada, a pessoa não quer reconhecer o erro dela. Ganhar uma discussão, veja bem, ganhar uma discussão é perder. A melhor coisa que você pode fazer com uma pessoa é deixar ela ter a impressão de que ela ganhou. O que você às vezes pode fazer é tentar fazer com que a pessoa chegue à sua própria conclusão. Você pode, de uma forma sutil, ir jogando ideias e deixar que a pessoa alimente as coisas na cabeça dela. E que depois ela chegue à conclusão que você já chegou antes. E que depois ela tome aquela ideia como se fosse dela. E depois ela fala assim, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode então comprar um carro com 2 anos de uso. Você fala, olha, você realmente é muito inteligente. Eu acho que você tem toda a razão. Você levou outra pessoa de uma forma diplomática, com todo respeito, compreendendo o sentimento da pessoa, você levou ela à conclusão que você queria que ela chegasse.